Olá pessoal, aqui é Lorena Gonçalves, embaixadora da AgroSkills, e nós estamos aí iniciando o nosso podcast da AgroSkills, a aceleradora de carreiras, e nós convidamos diversas pessoas para compor aqui conteúdos para vocês. Hoje eu estou aqui com ele, Leonardo Guedes. Ele é especialista, que trabalha aí como gestor de recursos humanos para o agro, trabalhou em diversas empresas assim renomadas, e hoje a gente vai trocar um bate-papo com o Leonardo Guedes. Seja bem-vindo, Léo. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Lorena, pelo convite, para a gente poder conversar um pouco sobre programa de trainee, sobre carreira, Isso vai ser muito importante para a gente. Sim, vamos lá. Antes, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, do seu jeito, o que você estudou, qual que é a sua trajetória até chegar por aqui. Bom, eu sou mineiro, sou de BH, mas moro aqui em Goiás desde 2008. Trabalhei em diversas empresas de ramos diferentes, trabalhei na Vale, na Uzi Minas. Comecei a trabalhar com 14 anos, Na época podia, não tinha problema nenhum. Hoje não pode mais. E comecei minha carreira, escolhi o curso de Ciências Contábeis na minha graduação, porque na época eu precisava estudar à noite, eu tinha que trazer dinheiro para casa, ajudar ali na renda familiar. Então, para mim era muito importante isso. Mas com 18 anos, 19 anos, o Recursos Humanos me abriu as portas, então não saí mais. Então, foi o ramo de atividade que eu cresci, Fui analista, virei encarregado na Vale, supervisor na Uzi Minas, depois gerente de recursos humanos aqui em Goiás, na Marajoara, passei pela Agras e também pela Santa Clara. Enfim, estou aí aberto, para a gente poder conversar bastante aí sobre um pouquinho aí de RH. Então, vamos lá. E como que foi assim? Você fez contabilidade, certo? Sim. E foi para o Recursos Humanos. E eu quero saber como que você migrou ali, juntou o agro, recursos humanos, a contabilidade. Eu sei que todas as áreas estão ligadas, sim. O agro envolve várias áreas. E eu queria saber como que você deu esse início no agro. Então, o agro, ele é muito forte, Hoje ele representa 1/3 do PIB nacional, Ele é muito forte. E é muito dinâmico. Sim. Então, assim, me chamou muita atenção, É um segmento que o agronegócio é uma indústria a céu aberto, Sim. Então, a gente tem diversas possibilidades, diversos ramos de atividade dentro do agro. Às vezes as pessoas pensam ali somente no engenheiro agrônomo, mas o agro hoje ele é muito moderno, ele é muito complexo, ele abre as portas para diversos ramos de atividade, Então, é muito importante isso. Sim. E aí você começou tão jovem, E hoje em dia os jovens estão ali meio perdidos no qual profissão seguir ou o que estudar. Qual foi, assim, um pilar que você falou assim, nossa, eu preciso fazer isso? Assim, quando você estava lá na sua adolescência, o que você falou que é importante você estudar? Depois que eu firmei no RH, eu procurei me aperfeiçoar fazendo especializações. Então, formei em contábeis porque eu sempre quis ter a visão mais financeira dos recursos humanos, Sim. Foi o que me atraiu. Então, por isso que eu fiz as ciências contábeis. Legal. E a especialização, aí eu fiz logo em seguida após, em gestão avançada de recursos humanos, em Minas ainda, e finalizei agora uma especialização pela USP, Sim. Em RH. Então, assim, para que eu possa ter uma visão mais ampla, da área. Sim. E recursos humanos é muito dinâmico. Às vezes as pessoas ficam muito focadas ali somente na psicologia. Esquecem que dentro do RH, você tem diversas frentes de trabalho ali dentro, Sim. Então, você pode ter diversas formações ali dentro da área de recursos humanos. É verdade. E quando a gente fala, assim, de recursos humanos, de agro, tem uma diferença de trabalhar recursos humanos dentro do agro e alguma outra empresa, assim, algum outro setor. Você vê essa diferença de... Sim. É muito claro para mim. E o que você me fala, assim, de características diferentes de trabalhar com pessoas no agro? O que você me fala? Então, o agro, ele é muito rico hoje, Sim. O agro, as pessoas, a maioria delas são muito bem recolocadas.
Então é difícil hoje você atrair um talento. Hoje as empresas do agro, por que elas são tão competitivas? Porque elas precisam ser competitivas para atrair talentos. Você tem que ter um bom pacote de benefícios, você tem que ter... Hoje o agro remunera, é o ramo que melhor remunera no Brasil. Sim, concordo. Né? Então você tem que ter realmente um bom pacote de benefícios, um bom plano de cargos e salários, né? Que possa oferecer para o candidato. E mesmo assim é difícil. É difícil. Porque a maioria das empresas estão dessa maneira. Né? Enquanto você precisa recrutar para áreas remotas, aí que isso se torna mais desafiador. Aí é mais desafiador, né? Ainda mais agora, né? Tudo remoto. Sim. Fica mais difícil você conhecer cara a cara a pessoa. E o agro tem isso, né? De conhecer cara a cara. Eu comecei no agro também. Eu estudei agronegócio e eu procurei, né? Fiz a minha carreira ali, procurando empresas no ramo. E é bem complicado você, jovem, entrar de cara nesse ramo sem experiência. Você comentou, né, que o agro, as empresas têm que ser competitivas, têm que ter benefícios para atrair essas pessoas. Sim. E aí eu quero te colocar ao contrário. Um jovem que saiu agora da faculdade de agronomia ou contábeis, quer entrar no agro, o que você me fala aí como recrutador? Você já trabalhou também nessa parte de jovens, né? O que você me dá de dica aí? Eu sou uma jovem, quero entrar no agro, o que você me fala? Bom, o mais importante é que você procure, desde a sua graduação, fazer ela muito bem feita. O jovem, ele tem que entrar para uma graduação já pensando no que ele vai ser lá na frente. Se ele começou um curso, ele está entendendo que não tem nada a ver com a estratégia dele de carreira, sai e começa novamente. Verdade. Mas faça bem feito. Faça o que realmente você goste. Né? Não faça o que... isso vai me remunerar melhor ou vai me remunerar pior. O que vai te remunerar melhor é o que te dá prazer em trabalhar. Sim. Esse que é o segredo do negócio. Então, pensando no agro, né? Pensando nos engenheiros agrônomos, né? Façam bem feito o curso. Procurem cursos extracurriculares que possam agregar ali na sua graduação. Sim. Se você trabalha durante o dia, como foi o meu caso, estuda à noite, se esforce um pouco no final de semana, visite, né, uma empresa, procure fazer trocas com quem tem o conhecimento, que isso vai te agregar lá na frente. Sim, vai sim. Você tem que se dedicar ao máximo possível. Isso vai ser um grande diferencial lá na frente. Concordo. Eu acho que ali no início da faculdade, se você não se dedicar, não só na faculdade, né, mas também vamos supor que você está entrando num trabalho novo. Se você não se dedicar, focar ali no início, pode ser que ali na frente você não tenha um sucesso. Igual você falou, se dedique ali na faculdade, se entregue mesmo para o que você gosta. E aí, Léo, o que você avalia, né? Vamos supor que você está recrutando jovens, né? Você já trabalhou com isso, né? Nessa parte de jovens. E o que você avalia para contratar uma pessoa ou um jovem no geral? Bom, eu... recentemente, né? A gente fez aí 2 programas, tanto um programa de trainee quanto um programa de estágio. Legal. E o programa de trainee mais focado para a área comercial, e o programa de estágio mais focado para o back-office, mais focado para a área administrativa ou produtiva, né? Fabril. E o que a gente avalia, né, principal ali daquele jovem? Porque dentro do programa de trainee, você tem diversas etapas. Você passa por 7, 8 etapas, né? Análise de currículo, depois vem a parte de testes. Você tem diversas etapas dentro do programa, dentro do processo seletivo. Então, é muito importante que o candidato, que ele seja ele, que ele escolha a empresa que está de acordo com os valores que ele tem. Sim. Se você vai procurar uma empresa, pesquise essa empresa antes de se candidatar para esse programa. Deixa eu ver quais são a missão, visão e valores dessa empresa. Estão aderentes aos meus? Porque não adianta você entrar numa empresa que você, de repente, não é aquilo que você queria.
Então, isso é muito importante hoje, sabe? Sim. Que realmente o candidato, ele estude a empresa. E hoje é muito fácil. Antigamente era mais difícil você ter contato com as pessoas. Hoje você tem um LinkedIn que você chama uma conexão ali. Olha, eu quero entrar nessa empresa. Será que você... Existe a possibilidade de a gente conversar um pouco? Procure um profissional dentro do... O agro, ele é muito... tem diversos negócios dentro do agro. Então, procure o negócio dentro do agro que você quer trabalhar. Sim. E procure a pessoa e faça uma conexão, faça um contato. Procure entender ali o que essa pessoa faz. Será que eu estou preparado para isso? Por exemplo, eu quero ser um RTV. Né? O que é um RTV? Um representante técnico de vendas. Esse cara é um engenheiro agrônomo. Esse cara dirige muito. Né? Esse cara dirige longas distâncias. Sim. Eu estou preparado para isso? Estou dando um exemplo na área comercial. É verdade. Estou pronto para dirigir esse tanto? Para ficar fora, longe da família? Tem disponibilidade de mudança? Né? Tem que colocar na balança, Colocar isso na balança, para que ele não se frustre ali na frente. Né? E também não é só a empresa que quer buscar o colaborador. O colaborador tem que se dedicar em pesquisar para ver se os propósitos ali, o meu propósito, né, eu como pessoa, vai unir com o propósito da empresa, né? Eu acho que ambos têm que caminhar juntos, né? Senão um lado da balança pesa mais e acaba que não dá certo ali no final, não é? Exatamente. Hoje o colaborador, ele tem... o candidato, ele tem que pensar, eu quero trabalhar nessa empresa? Sim. Não é só você receber um telefonema, você quer participar? Não, já vou. Não, peraí. Deixa eu entender se realmente eu quero trabalhar. Às vezes a necessidade, né, oculta ali o que realmente é o propósito. Eu acho que todos os jovens têm que focar ali o que é a minha habilidade, o que é o meu propósito mesmo, se faz sentido ou não caminhar junto com a empresa, né? Sim. E falando de habilidades, sim, a AgroSkills, né, é focada para habilidades dentro do agro. E aí, ouvindo de você, que já tem essa bagagem aí com pessoas, o que você me fala 3 habilidades para contratar ali um profissional no agro? É importante que esse candidato tenha inteligência emocional. Muito importante. Por que inteligência emocional? Ele vai passar por um feedback. Sim. Ele vai passar por algum período, alguma emoção forte. Que ele vai precisar de ter esse autocontrole. Então, ele precisa de ter uma inteligência emocional. Exatamente. Né? Uma resiliência. Ele precisa ser resiliente. Resiliente por quê? Na vida pessoal, você vai passar por um momento difícil. Sim. E nesse momento difícil, é o momento que você tem que crescer mais. Então, você precisa ser resiliente. Né? E por último, eu colocaria uma comunicação efetiva. Muito bom. Uma empresa cresce porque ela é uma empresa que se comunica bem. Sim. E uma empresa ela é feita de pessoas que se comunicam bem. Então, líderes e gestores têm que se comunicar. Né? Sim. Com uma comunicação efetiva, você diminui ruído, você diminui fofoca, você diminui uma série de situações, uma série de problemas. Né? Você é uma empresa que está aberta a feedback, né? Fica uma ferramenta habitual. Vou dar um feedback, não tem que ser aquela coisa travada, travada. Né? Tem que ser um momento que a gente tem que parar para conversar. Fica com medo, a pessoa fica até com medo. Né? Então, é um momento que você, né, se abre para poder conversar. É verdade, eu concordo com essas 3 que você colocou, principalmente resiliência, sabe? No agro é tudo muito estável, principalmente dentro das empresas. Claro que tem fora, né, o lado pessoal e internamente também, mas o agro ele tem muitas oscilações. Então, um dia vai estar tudo bem, tudo tranquilo, no outro dia vai estar lá embaixo. Você precisa ser resiliente para segurar a ponta, né, e seguir. É uma indústria a céu aberto. E aí, você me falou de um programa de trainee, certo? De estágio e tudo, mas eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi, né? Se ainda existe esse programa, me conta como que foi esse processo. Excelente pergunta, Lorena. Bom, esse processo foi um processo muito bacana. Eu participei da estruturação dele. A gente estruturou aproximadamente 1 ano.
né? Para fazer o primeiro programa de trainee. Legal. E depois de estágio. Sim. Mas foi durante um ano. Então, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Porque você tem as etapas do programa e depois do candidato selecionado. Depois do trainee selecionado. Uhum. Então, dentro de um programa de trainee, são aproximadamente 7 a 8 etapas, né? E é importante o candidato entender que realmente ele demora ali de 2 meses a 3 meses esse programa. Porque são muitos candidatos, no agro. A gente seleciona no Brasil inteiro, às vezes tem empresas que é América Latina, né? Uhum. Então, até você abrir ali a candidatura das pessoas, você receber as candidaturas, fazer né? Aquela seleção. Então, são diversas etapas e todas elas eliminatórias, né? Sim. Então, ele é muito bacana, é um programa muito interessante, mas realmente é um recado que eu passo ali para o candidato, que às vezes ele fica muito ansioso. Né? Eu fiz entrevista hoje, amanhã, né? Será que eu já tenho uma resposta? Mas são muitas candidaturas. Né? E aí é um momento que você envolve o RH todo naquele projeto, né? Sim. Então, ele é muito importante. E hoje as empresas, por que elas abrem ali um programa de trainee? As empresas hoje buscam talentos, né? Elas buscam talentos. Sim. E o agro, você recrutar um bom profissional hoje, a gente estava falando de remuneração, né? Antes. E ele realmente é um profissional caro. Então, as empresas, elas querem formar em casa. Claro. Né? Querem formar a liderança. O programa de trainee, ele é focado para líderes. Né? Sim. Então, legal. assim, e os trainees, eles buscam o quê? Eu quero ser um gestor até meus 30 anos. É a meta, né? Que a maioria deles pensa em relação a isso. E o programa de trainee se torna muito atrativo, porque o programa de trainee, a gente não vai cobrar do candidato que ele tem um currículo extenso. O programa de trainee é muito interessante por isso, porque eu quero ver principalmente a sua formação, e as suas soft skills. Sim. Né? Isso é importante. Então, ele se torna amplo, ele é aberto, né, a diversas classes econômicas. Às vezes as pessoas se prendem muito, nossa, será que eu estou pronto para isso? Nossa, será que realmente eu vou estar atrativo para essa empresa? Né? Eu não me formei numa escola de ponta, será que eu tenho chance? Tem chance. Tem chance. Hoje, em diversas situações, né, as empresas, elas contratam pelo técnico e demitem, né? Pelas habilidades ou comportamento, Pelo comportamento, né? Então, a soft skills hoje ela é muito importante. É verdade. É muito importante. E a gente, né, fica a dica, a gente olha muito isso, né, no programa de trainee. Porque as experiências são muito próximas. O candidato a trainee, ele não precisa ter um currículo extenso. Sim. O que a gente busca é o quê? É pesquisar ali como ele se formou, eu quero saber se ele se dedicou, qual foi a história dele, como é que ele chegou até ali, né? E onde ele quer chegar, né? A escola, se ele se dedicou, né? Se ele realmente tem aderência aos valores da empresa. Isso para a gente é importante saber, né? Se os valores dele realmente casam com o da empresa. Onde ele quer chegar, né? Onde ele quer chegar. E como é essa pessoa? Isso para a gente é mais importante. No programa de estágio é muito parecido. A gente só que com foco diferente, né? O estágio ele é diferente porque ele atende regional, né? Mas também com uma pegada muito parecida, né? Do programa de trainee. Sim. E o programa de trainee ele é muito, eu acho ele muito inclusivo. Eu gosto muito. Foi muito prazeroso fazer esse programa. Né? Hoje Santa Clara já está na segunda. A gente foi feita a segunda, a gente vai para a terceira etapa aí de programa de trainee. Sim. E é muito atrativo, é um programa de 2 anos. Né? Então, assim, é muito interessante que o candidato ele entra, né? O colaborador, o trainee, ele entra. Imagina, você vai aprender, você está sendo pago para aprender. Para aprender. Né? Você tem 2 anos para se formar. Aprender ali, né? Você tem a bagagem, você tem o peso profissional do que você tem que fazer as suas entregas, mas você está ali aprendendo. Você é um trainee, seu cargo já diz isso. Né? Então, já facilita muito.
Sim. Participe hoje de uma seleção para analista de uma Vale do Rio Doce. Para sair um pouco do agro, falar de um outro ramo. Participe de uma vaga de analista. Participe de uma vaga de trainee. Você vai ver a diferença. Na vaga de analista, você tem que ter um currículo extenso, você tem que saber idiomas, você tem que saber uma série de coisas. No programa de trainee, você não tem essa necessidade, porque você é um trainee. Já tem uma bagagem, Já né? tem uma bagagem. E aí o trainee, ele é mais para você formar como profissional. Sim. Você recebe e se forma como profissional. Eu acho que essa é a parte mais importante. Exatamente. E aí, falando de trainee, estagiários e tudo mais, teve algum profissional que você falou assim, esse cara é muito bom? Assim, dentro desses programas, teve algum que você fala assim, esse aqui se destacou por isso e por isso? Teve. Tem, né? Teve um candidato que me chamou muita atenção. Conta aí pra gente. Ele era de Natal. Mas morava na zona rural, né? Próximo a Natal, né? Na zona rural, bem zona rural. E ele veio de origem muito humilde mesmo. Muito humilde mesmo. Conseguiu se formar numa universidade federal, né, do Rio Grande do Norte. Engenheiro agrônomo. E assim que ele formou, ele se mudou para o Mato Grosso. O mais interessante não foi se mudar para o Mato Grosso. Ele foi de caminhão, de carona até chegar lá. Ele não tinha recurso para chegar lá. E por que ele foi para o Mato Grosso? Ele queria aprender uma nova cultura. Ele queria aprender soja, Sim. algodão, milho, né? E foi muito interessante como ele chegou. Então ele chegou recém-formado, sem experiência, né? Pegou ali qualquer atividade para poder fazer, tinha ali uma reserva que não ia durar muito tempo. É uma história que me chamou muita atenção. É uma pessoa que que tem resiliência. Sim. Né? É uma pessoa que tem inteligência emocional, que largou a família, que foi buscar, né, um crescimento profissional fora. Então me chamou muita atenção dele. Ele queria muito. Ele foi para lá porque o Centro-Oeste se destaca no agro como, né, uma região super importante. Então ele quis ir para o lugar mais importante, né, onde ele entendeu que poderia crescer bastante. Então me chamou muita atenção desse trainee. E vai muito além da formação, né? Muito além da formação. Você pode falar mais com propriedade isso. Muito além da formação. Porque às vezes a pessoa fica ali meio receosa, né? Eu não formei em tal faculdade. Sim. O meu curso não é graduação, é técnico. Então, tem essa meio que barreira, né? Própria. Mas os recrutadores, eles... importa, né? Eu quero até que você fale um pouquinho mais. A graduação, o curso importa, mas... vai além disso, né? Vai muito além disso. Né? É claro que ele tem que ver os requisitos da vaga, né? Sim. Mas vai muito além. Não se prenda, eu não me formei numa universidade federal, então não posso participar. Não se prenda a isso. Você pode participar. Né? Você vai ser avaliado de outras maneiras. E dentro do processo seletivo, tem diversas etapas, igual a gente conversou. Tem ali provas, ali, por exemplo, de pacote office, né? Sim. Não é todo mundo que tem ali uma experiência muito grande, né? Porque num programa de trainee, por exemplo, o Excel. O Excel, ele é um nível, né, de excelência de Excel. Então, você tem que se dedicar. Na prova das dinâmicas, né, uma possibilidade que você tem de se destacar. Aí são as suas soft skills. Ali foi o que é a sua bagagem, né? Ali é você. Uma outra situação, não queira se demonstrar uma pessoa diferente do que você é. Do que você realmente é, né? Seja você. Porque você vai se perder ali no meio do programa. Né? No meio do programa, no meio das entrevistas, no meio das dinâmicas. Então, seja você que você vai conseguir, né, obter sucesso. Ter a sua característica ali, né? Bom, para a gente já caminhar para o final... Você já falou aí sobre o projeto de trainee e tudo mais. A AgroSkills também é voltada para empresas. Então, eu queria que você me falasse a importância das empresas abrir espaço, né, para trainees, para estágio. O que eu trago de benefício para a minha empresa fazendo esse tipo de programa? Olha, é um programa que você consegue... Imagina que você
está abrindo uma porta para que candidatos do Brasil inteiro façam parte da sua empresa. Né? É uma maneira de você também trazer para a sua empresa pessoas que querem realmente trabalhar na sua empresa. Né? É uma baita de uma propaganda da sua empresa a nível Brasil. Sua marca, né? Você está trabalhando na marca empregadora. Sim. Então, assim, isso é muito importante. E o trainee, você está trazendo uma pessoa que, num recrutamento, né, e numa seleção muito bem feita, um cara com baita talento. E com remuneração, que, claro que você vai ter que investir em treinamento, mas que em 2 anos, ou até menos que 2 anos, você tem um profissional de excelência pronto, que você investiu, dependendo do... né? Hoje, o programa de trainee não se paga tão mal, hoje em dia. Muito bem. Não se paga mal. É verdade. Mas, em relação ao mercado, muito mais barato. Você vai formar da sua maneira. Sim. Né? Isso é muito importante. Então, para a empresa, vale muito a pena. Tanto o programa de estágio, quanto o programa de trainee. As pessoas costumam banalizar o programa de estágio de fazer uma coisa muito simples. Não se pode fazer uma coisa simples. O programa de estágio ele também tem que ser efetivo. As pessoas ficam nas empresas se elas se sentem úteis. Se você, tanto no programa de trainee quanto de estágio, se você não demonstrar, as pessoas não forem úteis, elas vão embora, você perde as pessoas. Então, reter esses talentos, no primeiro momento, a parte mais fácil é atrair. Agora, o negócio é reter. Manter, né? Reter esses talentos. Verdade. Esse é o desafio das empresas. Então, no programa de trainee, né, job rotation, você tem que realmente fazer um job rotation efetivo, porque esses candidatos que são talentos, né, essas pessoas, do mesmo jeito que ela conhece a sua empresa, e não estão errados, estão certos, elas querem o quê? Crescimento profissional. Então, as empresas têm que dar esse crescimento profissional se realmente querem manter essas pessoas. Estou falando tanto para os trainees, também para os candidatos, né, de outras áreas, ou até mesmo os colaboradores que eles estão. É muito importante as empresas realmente pensarem nisso, né, de reter as pessoas. Como eu faço para reter essas pessoas? Sim. Na minha opinião, esse projeto de trainee, de estágio, é você implantar ali um pouquinho da sua identidade, da sua marca, né, como empresa, implantar isso num profissional de uma forma ali positiva, agregando na carreira de tal profissional. E também poder contribuir no crescimento de algum jovem, de alguém que está querendo crescer, que está querendo se formar, né? Exatamente. E não é só salário. Exatamente. Não é. As empresas têm que trabalhar o clima, né? É uma série de situações ali que a empresa tem que montar um ambiente que seja realmente atrativo para as pessoas. Porque se a gente pensar que é ali onde a gente passa a maior parte do tempo, essa parte do tempo ela tem que ser realmente feliz. Feliz, verdade. Bom, Léo, eu sei que você entende bastante pessoas, né? Esse cuidado com o colaborador, com o profissional ali que está começando. E aí eu queria uma dica agora para os jovens, não só os jovens, mas vamos supor que uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, no agro, o que você já deu várias dicas, mas para a gente concluir, o que você dá de dica para esses profissionais? Se especializem, né? Não se acomode. Você está entrando no agro, né? Ou através de um programa de trainee, ou num recrutamento de seleção. Entenda aquela cadeira. Você chegou na empresa, entenda aquela cadeira. Não pare de estudar. Acompanhe o que o mercado está cobrando da posição que você está ocupando. Não somente dentro da sua empresa, que você trabalhe, mas o que o mercado está cobrando daquela posição. Agora, esse nível de analista, por exemplo, o mercado está exigindo inglês. Eu vou procurar fazer um inglês. Né? Então, procure se manter sempre atualizado, sempre atento ao mercado. Isso é importante. Sim, concordo. Ótimas dicas. Tem algum ponto que você quer contribuir, deixar para o pessoal que está nos assistindo?
Bom, o que eu posso dizer é que eu estou à disposição, né? Depois a gente vai colocar aqui, vocês podem pegar com você. Vamos deixar meus contatos, né? Meu LinkedIn, estou à disposição para quem quiser conversar, né? Se eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição de todos vocês. Sim, muito obrigada pelos insights, pelas dicas, Léo. Muito obrigada. A AgroSkills agradece a sua presença, por contribuir aqui um conteúdo bem bacana para a galera que está nos assistindo, para os jovens, para as empresas. Bom, obrigada e fiquem aí os nossos LinkedIns, tá bom? Vamos deixar aqui embaixo na descrição. E no mais, até breve.